Esse é o nosso projeto, Dino Code. Ele consiste em um pequeno Keys Clicker, em que o jogador tem o objetivo de clicar na tela várias vezes para encher a barra, responder a pergunta, revisar conceitos de programação e desbloquear novos dinossauros. Nosso grupo é formado por Deusdete, Milena, Amanda, Périx e eu, Micaela. Até agora nós consideramos que o nosso projeto já está em seus 50%. Nós iniciamos o projeto pela prototipagem e tentamos fixar bem as nossas ideias antes de começar a trabalhar. Depois partimos para o desenvolvimento da arte do jogo e os mockups, que acreditamos que seja uma parte crucial, assim nós decidimos que essas atividades teriam um alto nível de prioridade. Em seguida foram feitas as animações, exportações e importações de pacotes para o projeto. Desenvolvemos o botão Play do jogo, que apesar de ser muito simples, é o pontapé inicial em termos de codificação, uma vez que essa função pode ser usada em futuras trocas de cena. Nós também concluímos que se a arte é o coração do nosso jogo, podemos dizer que o desenvolvimento do clicker e seus dependentes são quase como que os batimentos. Ambos já foram desenvolvidos e já conversam entre si. O desenvolvimento da UI funcional do Keys também já foi executado. Agora as demais tarefas, e eu diria que com prioridades altas e dependentes das anteriores, já podem ser desenvolvidas, finalizadas e retocadas. Com isso, eu me refiro à finalização do Keys em si. Nós iniciamos o projeto pela prototipagem, que é aquela fase de reunir ideias no papel, e logo em seguida partimos para a arte de personagens e cenários para que assim pudéssemos fazer os mockups de tela. Essa fase em si eu considero uma das mais importantes, pois pelo fato do projeto possuir uma premissa simples, a arte do jogo tem que estar muito bem fixada. Ao fim do processo de desenvolvimento da arte e seus primeiros conceitos, nós partimos para uma pesquisa no intuito de saber o que as pessoas achavam da proposta e se o projeto estava visualmente agradável. Essa pesquisa, feita com 28 pessoas, gerou algumas opiniões divididas, o que nos levou a mudar algumas coisas no projeto. Em seguida, partimos para as animações, uma atividade um tanto complexa e lenta, que foi seguida pela exportação de frames e importação de pacotes para a engine. Todos esses processos de desenho, separação de elementos, junção de elementos como em um quebra-cabeça, animação e exportação foram repetidos cerca de 10 vezes, um para cada personagem. Em seguida foram feitos todos os protótipos de cenário para o jogo, assim permitindo a pré-fabricação dos objetos que futuramente seriam instanciados na cena. Esses processos foram feitos um a um manualmente e em seguida codificados para serem apresentados no jogo. Também ocorreu o desenvolvimento de botões simples, como os de pause e play. Depois que os personagens e cenários foram instanciados e dispostos na cena, iniciou-se a codificação real do jogo. Em primeiro plano foi desenvolvido o sistema base de clique. Atrelado a isso, foi desenvolvida a barra de clique, que é um ponto-chave para os demais sistemas do jogo. Por último, nessa primeira fase, foi desenvolvido o contador de vida e a UI funcional do Keys. Todos esses sistemas estão vazios, ou seja, temos algo que funciona, mas sem uma condição real para o seu funcionamento. Para uma exemplificação, eu coloquei na condição até então vazia do clique, para sempre que a barra chegasse ao limite, uma vida fosse descontada, e sempre que ele perdesse todas as vidas, uma mensagem de Game Over seria exibida no debug. Um exemplo meramente ilustrativo, para demonstrar que os sistemas e códigos já conversam entre si. A próxima fase do jogo, ou seja, os outros 50%, já estão em desenvolvimento e serão apresentados na fase final. Foi decidido que a tela passará a ter uma aparência de divisão de Nintendo DS, portanto a interface atual ainda está sujeita a inúmeras mudanças. Inclusive, essas mudanças já começaram a ser desenvolvidas e também serão apresentadas na fase final. Foi por isso que achamos interessante colocar os acabamentos como uma tarefa. Assim nós temos espaço para retocar o design sempre que for necessário. Afinal, o design de um jogo está em constante mudança. Enfim, espero que vocês tenham curtido a proposta e até a apresentação final.